Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia. Bom dia, sextou. Ai, sexta-feira maravilhosa. Meu olho tá coçando. Mas vamos pra cima. Como que você está nessa sexta-feira maravilhosa? Depois de uma semana inteira, chegamos em julho, 1º de julho. Esse mês seja extremamente abençoado para todos nós. Chegamos amanhã, dia 2 de julho, completaremos 183 dias, que é a metade do desafio. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos mantido de pé, porque realmente é um desafio mesmo. O nome começou com desafio, né? Mas vamos pra cima. Nós estamos aqui na série Códigos do Reino, onde eu estou te ensinando alguns códigos escondidos na Palavra de Deus. E estamos estudando o livro de Êxodo, aqui com algumas passagens que tem muito a nos ensinar, muito realmente a aprender com elas, com Moisés e todo o povo, com o faraó e com tudo que aconteceu, né? Com tudo que aconteceu durante esse período lá na terra do Egito. Então bora lá para a leitura. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like, comente também, compartilhe com alguém e nos ajude a fazer esse canal crescer, tá bom? Êxodo capítulo 5, versículo 22. Então Moisés, voltando-se para Deus, suplicou: Senhor, por que maltratas este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei ao faraó para lhe falar em teu nome, ele tem impingido mais sofrimento aos israelitas, e de fato ainda não fizeste nada para ajudá-los. Capítulo 6. Então o Senhor respondeu às súplicas aflitas de Moisés: Agora, portanto, verás o que hei de fazer ao faraó, que os fará partir e por minha mão poderosa os expulsará do seu país. Disse mais Deus a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que residiam como estrangeiros. E ouvi os gemidos dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dirás aos filhos de Israel: Eu sou Yahvé, e vos farei sair de debaixo das cargas do Egito. Vos libertarei da sua escravidão e vos resgatarei com braço forte e com poderoso ato de juízo. Eu vos tomarei por meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então vós aprendereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos faz sair de sob as cargas pesadas e injustas do Egito. Depois eu vos farei entrar na terra, que com a mão levantada jurei que daria a Abraão, e a Isaque e a Jacó. Eu vos darei como possessão. Eu sou o Senhor. Moisés anunciou exatamente isso aos filhos de Israel. Contudo, eles não ouviram a Moisés por causa do desespero da alma e da cruel escravidão que padeciam. Então o Senhor falou a Moisés e ordenou-lhe: Vai dizer ao faraó, rei do Egito, que faça sair de seu país os filhos de Israel. Moisés, porém, alegou na presença do Senhor: Eis que os próprios filhos de Israel não me têm dado ouvidos. Como então me ouvirá o faraó, o rei do Egito? Ainda mais que sou incircunciso de lábios, tenho a língua presa e não me é fácil falar. No entanto, o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que transmitissem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem expressa de Deus para tirar os filhos de Israel do Egito imediatamente. Bom dia. Esse texto é muito interessante, né? Nós temos aqui
Deus ele renovando aquilo que ele já tinha falado para Moisés, a promessa que ele tinha feito, né, para Abraão, Isaac e Jacó. Então ele está reforçando a promessa que ele tinha feito, ele estava reforçando para o povo aquilo que Moisés já tinha falado com eles quando eles se encontraram. Só que nessa situação aqui, nós estamos vendo um povo bem sofrido e desconfiado do Deus que eles serviam. Por quê? Porque nós vimos nos versículos anteriores que Moisés foi falar com o faraó e o faraó ficou com raiva, ficou achando que eles estavam delirando, que eles estavam com o tempo sobrando, então ele mandou com que o trabalho dos israelitas, né, que piorassem, que eles fossem assim, apanhassem mais, que eles trabalhassem mais e que entregassem mais no meio da mesma forma como eles faziam isso antes, né? Antes os egípcios davam lá as palhas para eles e naquele momento ele disse, não, vocês mesmos vão ter que ir atrás das suas palhas e ainda vão ter que fazer os tijolos. Então o trabalho ele meio que duplicou, piorou. E naquele momento a fé dos hebreus ela estava assim vacilada, ela estava assim como uma linha bem fininha dizendo assim, não, mas será se esse Deus existe mesmo? Porque se ele existisse eu não estaria passando por isso. Então é nessa situação, nesse momento em que o povo vai reclamar para Moisés e Moisés vai fazer o quê? Vai falar com Deus, assim, Deus, tu me mandou vir para cá, tu disse que ia libertar o povo e aí não fizeste nada, então o povo tá sofrendo, tá apanhando mais ainda, tá sendo escravizado mais ainda, e agora? O que eu vou fazer? E aí Deus fala para ele, reforçando a aliança que Deus tinha feito com os seus antepassados e reforçando a aliança que Deus e a promessa que Deus estava fazendo naquele momento, que ele iria tirar aquele povo e iria levar para a terra prometida, né? Porém, o povo não estava mais confiando naquilo dali, não estava confiando mais nessa promessa, porque aparentemente não estava acontecendo nada. Eles não estavam enxergando nada, eles só estavam enxergando a sua dor, o seu sofrimento, porque piorou bastante depois que Moisés chegou ali no Egito. E o que acontece, né? Nós temos duas situações aqui de pessoas. Temos a pessoa o Moisés em si, que naquele momento ele estava desconfiando até de si mesmo, porque quando ele estava lá no deserto falando com Deus, Deus revelou várias coisas para ele, e naquele momento ele já até falou assim, Senhor, mas eu não vou conseguir, eu não consigo falar direito, e Deus até se irou com Moisés e mandou que ele conversasse ali com Arão para Arão ir com ele. E nesse segundo momento aqui, nós temos mais uma vez uma desconfiança de Moisés mesmo contra si mesmo. Ele falou para Deus, Deus, se nem o povo está me ouvindo, imagine o faraó. Né? Então, como que isso vai acontecer? Ele, naquele momento, ele estava com uma fé vacilante também. Não estava acreditando nem em si mesmo e nem naquilo que o Senhor estava prometendo. Mas Deus é um Deus de quê? De aliança, de promessa. E aquilo que Ele promete, Ele cumpre, né? Quantas vezes nós duvidamos das promessas que Deus tem para as nossas vidas? Quantas vezes nós duvidamos de nós mesmos para conseguir realizar alguma coisa realmente grande? Né? Então, às vezes nós recebemos ali uma missão muito importante, algo que nós queremos realizar, os nossos objetivos e tudo mais, e aí a gente já tá ali, já começou, já fez aquilo que era necessário para entrar em movimento, só que as coisas não andaram, não estão andando conforme aquilo que nós queríamos, conforme a nossa expectativa, porque a gente sempre gera muita expectativa em relação a tudo que acontece, né, ou tudo que vai acontecer na nossa vida. E quantas vezes nós recebemos ali uma missão, abraçamos essa causa, enchemos nosso coração de expectativa e depois a gente percebe que não é daquele jeito que a gente imaginava, começa a acontecer coisas totalmente inesperadas e aí a gente começa a duvidar de quem? De nós mesmos, a duvidar de Deus, a duvidar da gente, que a gente não era para ter feito isso, ai meu Deus, o que eu tinha na minha cabeça, por que eu fui começar isso? Isso acontece principalmente com quem faz uma transição de carreira, para quem sai da CLT e começa um negócio. Por quê? Porque ela não se capacita, ela não se prepara, ela não estuda, ela não realmente, ela não se começa
ela não se junta com pessoas que estão ali naquela mesma visão do que ela faz o quê? Simplesmente pega todo o dinheiro que ela tinha e investe em algo que ela nem tem certeza se dá certo, e realmente ninguém tem certeza que algo vai dar certo, mas também ela não faz aquilo que é necessário para fazer o negócio dela dar certo, para fazer o sonho dela realmente dar certo, porque ela está num ambiente errado, tá se comunicando com pessoas erradas e tá principalmente tomando decisões erradas. E isso faz com que ela venha olhar para dentro de si mesma e dizer assim, eu não sou capaz, eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso. Eu lembro que quando eu era mais nova, a minha mãe ela tinha um sonho, né, de abrir o salão dela. E aí eu lembro que ela alugou um ponto e tudo mais, comprou algumas coisas e foi lá num bairro aí. E aí ela começou e, sabe, e o negócio começou a ir fluindo de alguma forma, só que pelo fato dela não conseguir administrar isso da maneira correta, com 6 meses o negócio quebrou. O negócio não deu certo. E aí, quando um negócio assim que a gente tem tanto quer, um sonho que a gente tanto quer, fecha, né, a gente perde muito a questão da autoconfiança, de você acreditar que você pode. E aí vem reforçando vários pensamentos que já estavam na cabeça. Eu sabia que isso não ia dar certo. Eu sabia que eu não ia conseguir. Eu sabia que ninguém ia gostar daquilo ali que eu tô fazendo. Eu sabia disso, eu sabia disso. Então, era um tipo de pessoa que não trabalhou antes a mentalidade para poder realmente chegar a abrir um negócio, né? Então, existe sempre um processo. Se você quer realmente sair sair do lugar, sair da CLT e abrir de fato um negócio, a primeira coisa que tem que ser feita, e isso eu falo para todo mundo que quer abrir um negócio, é mudar a mentalidade. Se você não mudar a sua mentalidade de empregado para empregador, né, de empregado para empreendedor, você não consegue fazer o seu negócio dar certo. E como que eu mudo essa mentalidade? É a questão do seu olhar de si mesmo, de você entender que você tem capacidade suficiente para fazer o seu negócio dar certo. E aquilo que você ainda não tem, você precisa buscar, estudar. Existem pessoas que elas simplesmente passam determinado, tipo, se você quer ser advogado, vai lá, estuda para passar na OAB e continua se atualizando, porque senão não consegue clientes, né? E a pessoa, para ser médico, ela estuda bastante, continua se atualizando, mas quando a pessoa quer ser empreendedor, ela não quer estudar, não quer buscar conhecimento, não quer crescer, não quer, sabe? Ela quer crescer, mas não quer fazer aquilo que precisa ser feito para crescer. E não tem como, isso não faz sentido. Então, quando Moisés ele fala para Deus assim, Senhor, eu não sei, nem o povo acredita em mim, como é que o faraó vai libertar, como é que o faraó vai me ouvir, né? Então, naquele momento, ele estava começando a desconfiar de si mesmo. Ele estava dizendo assim, eu realmente não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei por que Deus me chamou, porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu estava muito bem lá no deserto com a minha família e tudo mais. E para que eu vim para cá? O que eu vim fazer aqui? Sabe, eu imagino um monte de pensamentos que circularam ali a mente de Moisés, desconfiando daquilo que o Senhor tinha colocado nas mãos dele. Só que existe um detalhe muito grande nessa situação. Deus é um Deus de promessa, é um Deus de aliança. E por mais que a gente desconfie de nós mesmos, por mais que a gente não acredite na nossa capacidade, Deus acredita. Porque Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Então Ele colocou em nosso coração algo que nós temos a plena capacidade de realizar. Se Ele colocou algo no seu coração, é porque Ele tem certeza que você vai conseguir, que você vai dar conta. Então a gente precisa acreditar naquilo que o Senhor acredita. Nós precisamos nos fortalecer naquilo que o Senhor já faz, que o Senhor já vê. Às vezes a gente é muito limitado, né? Nós pensamos que os nossos problemas são maiores do que o Deus que nós servimos. E isso é impressionante como a gente faz isso diariamente. E aí a gente fica preocupado, fica murmurando, fica, enchendo nossa cabeça de tanta coisa, sendo que nós temos um Deus que é soberano sobre todas as coisas. E às vezes a gente não permite que Ele venha agir sobre as nossas vidas, porque nós estamos com a mente preocupada, como o povo estava aqui.
Moisés anunciou exatamente isso aos filhos de Israel, contudo, eles não deram ouvido, não ouviram a Moisés por causa do desespero da alma e da cruel escravidão que padeciam. Então, naquele momento, aquele povo estava com um coração desesperado, sabe, com a alma sofrida, não aguentando mais, e aí provavelmente eles estavam assim, com uma dor muito grande, e a mente deles estava totalmente presa aqui naquele momento de escravidão, que não conseguiam enxergar além daquilo ali que eles estavam vendo. O que era esse além? Justamente a liberdade. Eles não conseguiam nem imaginar isso que o Senhor tinha falado para Moisés nos versículos anteriores, né? Que ele daria para eles a terra que mana leite e mel. E aí eu imagino eles pensando assim, nossa, que isso é totalmente fora da minha realidade, isso é totalmente impossível, porque olha só como eu tô sofrendo aqui, olha só como eu tô apanhando aqui, não tem nem como eu sair dessa situação, não tem nem como eu me mudar, ou simplesmente não tem nem condição do faraó me libertar para que eu possa realmente viver nessa vida e nessa terra prometida, não tem nem como. Essa era a mentalidade, o pensamento daquelas pessoas, né? Quantas vezes nós duvidamos das promessas que Deus tem para nós porque os nossos problemas parecem ser grandes demais. Parece que as situações que nós vivemos parecem ser grandes demais. Só que não há nada maior do que Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas e a gente esquece disso, como o povo esqueceu. Deus já tinha feito maravilhas nos antepassados, na vida dos antepassados deles, né? De Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles tinham ouvido falar muito disso, tinham ouvido falar de José e o porquê que eles estavam morando ali no Egito e tudo mais. Mas naquele momento em que a sua alma estava presa, padecida, né? Desesperada, não tinham como eles acreditarem. A fé deles estava vacilante. Mas mesmo assim, o Senhor foi fiel. Mesmo assim, o Senhor cumpriu a promessa na vida deles. Mesmo assim, o Senhor fez aquilo que ninguém poderia imaginar, porque Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu nas nossas vidas e nós precisamos aprender a confiar em Deus. Precisamos aprender a confiar em nós mesmos, a confiar na nossa capacidade. Ah, Michele, mas realmente eu não sei, então aprende, estuda, pesquisa, busca. Mas não fique se fazendo de vítima, dizendo assim, ah, não, eu não posso fazer isso. Ah, meu Deus, por que eu? O que eu vou fazer? É melhor ficar aqui no meu cantinho? É melhor eu continuar aqui na escravidão da CLT? Não tem como você ter liberdade financeira simplesmente trabalhando para outras pessoas. Não tem como isso acontecer. Porque quando você se torna um empreendedor, você tem ali a oportunidade de ganhar muito mais, não tem um teto para você. Mas quando você é CLT, você tem um teto. E por mais que você ganhe lá 10, 15, 20 mil, 30 mil, 40 mil, tem gente que tem salários altíssimos, mas não tem uma vida boa, não tem a prosperidade. Por quê? Porque a vida dela é em função do trabalho. Tudo que ela faz é função do trabalho. Eu tinha um chefe que ele ganhava muito bem, mas ele não tinha vida própria. Ele saía cedo, chegava cedo, muito cedo no trabalho, antes de todo mundo, e saía muito tarde, depois de todo mundo. E deixava em casa a esposa e o filho. E quando ele ia para casa, sempre tinha que ficar com o telefone atento, porque tinha gente que ligava para ele pela madrugada. Então, isso não é vida, né? Isso não é a prosperidade. Ah, Michele, mas eu como uma pessoa próspera, ou melhor, eu como empreendedor também não tenho paz de espírito, porque todo mundo fica me perguntando, todo mundo fica me criticando, às vezes eu não tenho cliente suficiente, às vezes eu fico muito preocupado e isso é um problema. Porque quando você começa um negócio, quando você começa algo novo, e você se preocupa demais com as situações, de não ter dinheiro ou de não ter cliente suficiente, você bloqueia a sua mente para poder criar algo novo, para poder fazer, ter inspirações para poder conseguir mais clientes, para poder conseguir fazer outras coisas, novidades, né, na sua empresa. E a sua mente, ela causa um bloqueio muito grande. Eu falei ontem, né, que eu tô lendo um livro, O Poder do Subconsciente, e gente, a nossa mente é muito poderosa. E se você
ocupa a sua mente com preocupações, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, a sua mente bloqueia e você acaba realmente não tendo nada. E você não consegue produzir, você não consegue ter criatividade para poder fazer algo novo, fazer algo diferente, para trazer mais dinheiro para sua empresa ou para você mesmo que não tem um negócio. Então a sua mente é muito poderosa. Se você não alimentar ela com coisas positivas, com coisas boas, com pensamentos que vão fazer dar certo, que vai fazer dar certo aquilo que você quer, infelizmente não vai dar certo. Não tem como. Porque nós aqui controlamos a nossa mente. E a gente precisa ter, de fato, esse autocontrole, sabe? De você alimentar a sua mente com pensamentos positivos, com pensamento... E muita gente fala, isso é só besteira. Não é. Quando você alimenta a sua mente com coisas positivas, com coisas assim que de autoconfiança, eu posso, eu consigo, eu sei o suficiente, eu sou uma pessoa rica, eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou transbordante. Quando você começa a alimentar a sua mente com isso, você começa a perceber uma leveza maior e as coisas elas vão acontecendo, vão vindo até você e você fica se perguntando, nossa, como foi que isso aconteceu? Mas é porque você trabalhou a sua mente. Agora, quando você ocupa a sua mente com, meu Deus, eu não tenho dinheiro, a fatura do meu cartão vai vencer agora, e agora o que eu vou fazer? E é isso e é aquilo. E você fica com os pensamentos assim totalmente desnorteados e fica com angústia na alma, como ficou ali o povo de Israel. Fica angustiado, fica sofrido e não tem realmente como você crescer ou fazer alguma coisa para que essa situação venha a mudar. Então, é tudo sobre nós, sabe? Nós fazermos a nossa parte para que Deus venha fazer a parte dele. Você entra em movimento para que Deus ele venha fazer a parte dele. Você faz a sua parte, você entra em movimento, você entra em ação. Acreditando que você pode, acreditando que você sabe, acreditando que aquilo que você ainda não sabe, você vai buscar conhecimento, você vai buscar de alguma forma ter isso, para que Deus ele possa te abençoar, possa te usar. Porque Deus é um Deus de princípios, é um Deus de processos. E aí não tem como ele te dar uma coisa que você ainda nem buscou conhecimento daquilo. Agora, quando você vai buscando, quando você vai estudando, quando você vai se inspirando, você vai se enchendo de conhecimento, vai aparecendo tantas coisas, tantas ideias, e aí você vai plantando essas ideias e vai tendo ali, conforme você vai cuidando, vai tratando, você vai ter futuramente os frutos daquilo dali. Então, que nessa manhã maravilhosa de sexta-feira, você venha alimentar a sua mente e o seu espírito que você pode o suficiente, você pode fazer aquilo, qualquer coisa, desde que você acredite nisso, desde que você se esforce para isso. Moisés, ele desconfiou de si mesmo, desconfiou da promessa de Deus, falou, Senhor, eu não posso, eu não sei nem falar, se o povo não está me ouvindo, imagine o faraó que está acima de todo mundo. Só que ele esqueceu de que Deus estava acima do faraó e estava acima de todas as coisas e de todas as pessoas, e aquela situação em que eles estavam passando era passageira. Então, se Deus promete, ele cumpre. Se ele prometeu algo para você, ele vai cumprir. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa acreditar em si mesmo, você precisa buscar conhecimento, se esforçar, fazer o seu melhor e deixar realmente as preocupações, a ansiedade, o medo nas mãos do Senhor. Porque quando você faz isso, o seu coração se enche de paz, de alegria. E tem um versículo muito interessante lá em Filipenses, que fala a respeito de tudo aquilo que é bom, que é saudável, que é justo, tudo aquilo que é de boa fama. Isso é que tem que ocupar os vossos pensamentos. Então, isso é uma lição para nós, é um código do reino. Ocupe a sua mente com coisas boas, com coisas positivas, com coisas que realmente vão fazer a diferença na sua vida. Porque se você estiver bem, se você conseguir dominar a si mesmo, você vai conseguir fazer isso pela vida de outras pessoas. Você vai conseguir ter a liberdade na sua mente para criar coisas para poder abençoar não só a sua vida, mas a vida também de outras pessoas. Amém? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigado pela tua bondade, pela tua benignidade, pelo teu amor e por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai querido, que o Senhor venha nos dar agora um direcionamento. Meu Deus, por muitas vezes nós desconfiamos da nossa capacidade, nós desconfiamos do propósito que o Senhor colocou nas nossas mãos, nós desconfiamos, meu Deus, das tuas promessas. Só que nós não queremos mais fazer isso.
Nós queremos confiar plenamente na capacidade que o Senhor tem de fazer o milagre acontecer. Nós queremos confiar plenamente na nossa capacidade de fazer o nosso melhor. Então, que nessa manhã, meu Deus, Tu venhas fortalecer aquilo que nós precisamos, meu Deus, fazer para alcançar aquilo que nós queremos. Que o Senhor venha nos dar um direcionamento, um caminho, uma nova ideia e fazer com que essa ideia venha prosperar e fazer com que essa ideia venha nos tirar da escravidão, venha nos tirar do Egito, para que nós, meu Deus, venhamos chegar na terra prometida, onde tem a abundância, a prosperidade, onde tem tudo que nós precisamos para a nossa vida e para a nossa família. Que o Senhor venha agora dar ideias novas, meu Deus, de fazer coisas diferentes para alcançarmos, meu Deus, a nossa liberdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que você tenha uma sexta-feira maravilhosa, que o Espírito Santo do Senhor te encha de ideias e que essas ideias venham que você plante e que faça você prosperar, seja no seu negócio, seja na sua vida, seja em todas as áreas. Que isso venha fazer você crescer e sair de fato do Egito, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã. Amanhã é sábado, amanhã vamos fazer 183 dias, a metade do ano, firmes e fortes. Gente, que maravilha! Que graça, né? Deus é maravilhoso demais. É só por causa dele que nós estamos aqui todos os dias. E amanhã completamos a metade do desafio, 6 meses. Glória a Deus. Um beijo no seu coração e até amanhã às 6h27. Beijão.